Eu peguei aqui do Ricardo. Obrigada. Devolvi. Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos, começar pontualmente, 2 horas. Declaro aberta a reunião presencial da audiência pública número 03 de 2025. Antes de começar, gostaria de cumprimentar o diretor-geral da EDP, o Edson Barbosa, o diretor de regulação, Luiz Felipe Falcone, e o presidente do Conselho de Consumidores, Gustavo Lobo. Estamos aqui reunidos para realizar a audiência pública número 3 de 2025, que tem por objetivo obter subsídios acerca do aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, que passará a vigorar a partir do dia 7 de agosto de 2025. Esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 22 de 2025. Visando conferir transparência ao processo e contar com a boa participação social, esta audiência pública foi divulgada no Diário Oficial da União, em rádios locais e jornais de grande circulação. Além disso, foi enviado um e-mail institucional às autoridades locais e tivemos a fixação dos cartazes em postos de atendimento da distribuidora. Agora, para darmos início à sessão, convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Dando sequência, a mesa diretora desta reunião é composta por mim, Ludmila Lima da Silva, sou diretora da ANEEL e presidente desta audiência, pelo Ricardo Martins, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da ANEEL, e pelo Fernando Soares, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa e das Relações de Consumo da ANEEL e o secretário desta audiência. Para a nossa reunião, participam pela ANEEL representantes do corpo técnico e diretivo da agência, com o sólido propósito de apresentar de forma transparente as informações atualizadas sobre o processo de revisão tarifária da EDP Espírito Santo. Com isso, queremos afirmar o compromisso que temos em atender às expectativas da sociedade para esta audiência pública. Acho importante dizer que os servidores da ANEEL que auxiliam na realização desta audiência pública e os servidores que promovem o cálculo das tarifas da distribuidora possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e com o interesse público, qualidades necessárias e presentes nos servidores da ANEEL. Vale pontuar que a equipe da ANEEL, além de toda a expertise
E compromisso com os aspectos legais tem especial atenção à percepção dos consumidores de energia elétrica acerca do serviço prestado. E é importante destacar também o comprometimento de cada uma das senhoras e dos senhores consumidores de energia elétrica que estão hoje aqui, presentes nesta sessão, dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Dito isto, o objetivo desta audiência pública é apresentar os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da EDP Espírito Santo, coletar as informações dos expositores visando o aperfeiçoamento desse processo. É importante ressaltar que a revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei. Essa ação visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. Nesse rito, o processo de revisão tarifária periódica da EDP Espírito Santo teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: a apresentação pela concessionária das informações requeridas pela agência, elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação dessa proposta para o Conselho de Consumidores e para a concessionária, manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e divulgação no site da ANEEL, da audiência pública e das notas técnicas com a proposta para revisão tarifária. As apresentações que serão realizadas hoje, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio até o dia 27 de junho, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Dessa forma, seguindo a agenda prevista, passamos agora para a apresentação de vídeo institucional da ANEEL, intitulado "Você sabe o que está pagando na conta de luz?". Na sequência, teremos uma apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, que será feita pelo servidor Ricardo Martins. Depois teremos a apresentação do Conselho de Consumidores da EDP Espírito Santo e depois abriremos para a manifestação dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos a cada expositor. O encerramento desta reunião está previsto para as 16h30. Solicito, então, que seja apresentado o vídeo institucional da ANEEL, por favor. Você conhece todos os itens que são cobrados na sua conta de luz? A tarifa de energia elétrica que você paga todo mês é formada por vários custos: de geração de energia, de transporte da energia até a sua casa e também custos que cobrem políticas públicas, chamados de encargos setoriais. Além desses, temos os impostos federais e estaduais ou distritais. Também pode ser incluído na sua conta de luz o custo da iluminação pública, aquela dos postes que iluminam a sua cidade. Mas nesta série de vídeos, vamos falar apenas de uma parte dos custos, os subsídios que são custeados por estes encargos. Eles não são criados pela ANEEL, e sim por meio de leis do Congresso Nacional. Eles são recolhidos por meio da conta de luz e repassados aos cofres públicos para implementar políticas públicas. De maneira simplificada, podemos dizer que política pública é um processo com etapas e regras que o Congresso Nacional ou o Governo Federal cria com o objetivo de resolver algum aspecto social, econômico ou criar incentivos para determinados grupos da sociedade. Alguns exemplos dessas políticas públicas para o setor de energia elétrica são a tarifa social de energia, benefício que é concedido aos consumidores que se enquadram em programas sociais do governo federal, e descontos nas tarifas de consumidores para uso na irrigação e para aqueles que compram energias de fontes incentivadas, aquelas que ajudam a diversificar a matriz energética brasileira. Mas o dinheiro necessário para implementar uma política pública tem que vir de algum lugar, certo? Pois bem, todos os consumidores de energia elétrica contribuem financeiramente com uma parcela mensal para esses subsídios. Cabe destacar que os consumidores faturados pela tarifa social não pagam essa parcela nas suas contas de luz. Para dar transparência às suas atividades e garantir o direito dos consumidores à informação, a ANEEL desenvolveu o subsidiômetro, painel que mostra todos os custos dos subsídios utilizados para compor o valor das contas de luz
que os consumidores pagam pela energia elétrica que consomem. Para informações detalhadas sobre subsídios na tarifa de energia elétrica, acesse a página do Subsidiômetro. É seu direito ficar sabendo sobre o que está pagando. Vamos passar agora para a primeira apresentação. Então, passo a palavra ao especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, da ANEEL, Ricardo Martins, que vai apresentar a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos neste processo de revisão tarifária. Bom, boa tarde a todos. Sou Ricardo Martins, já apresentado, e em conjunto com diversas áreas da ANEEL é trabalhado esse processo tarifário. E hoje estamos aqui nessa audiência que faz parte da Consulta Pública 22. Cabe destacar, né, que nessa consulta pública foram lançados, né, os principais documentos e planilhas de dados, e aqui eu farei uma breve síntese e reforço meu convite à participação nessa consulta, encaminhando contribuições para o aprimoramento dessa proposta. Algumas considerações iniciais, quanto a gente inicia com dados da área de concessão da EDP Espírito Santo, que atua no estado, em 70 municípios dos 78, né, dos estados do Espírito Santo. População estimada da área de concessão de 3.700.000 habitantes e com 1.776.000 unidades consumidoras, um número bastante expressivo, sendo todo tipo de unidade, né? Industrial, comercial, residencial, rural, poder público, serviço público. A gente destaca aqui a principal parcela, que é das unidades residenciais. Dados de março, 1.434.000 unidades consumidoras residenciais. É bom destacar que dessas unidades residenciais, 275.000 são atendidas na tarifa social de energia elétrica, ou seja, aproximadamente 20%. Então, a cada 5 unidades residenciais, uma é atendida na tarifa social. É um dado expressivo. Aqui a gente coloca dados do mercado ano, né? Essa unidade aí, gigawatt-hora, giga, né? Corresponde a 10 a 9, né? Então é um número elevado. Gigawatt-hora ao ano, 12.310. Seria 12 terawatt-hora ao ano. E o crescimento de mercado estimado no período, né, do ciclo anterior para o agora de 4,36%, também um valor expressivo. E a receita anual prevista para esse período de 12 meses, entre agosto do ano passado para julho deste ano, portanto alguns meses ainda não apurados, é estimada da ordem de 5.500 milhões de reais, e esse é o que a gente chama de receita verificada. Esse é um dado importante que ele vai servir de referência quando a gente trata no índice de reposicionamento tarifário. Em seguida, a gente pretende comentar, né, que todos os cálculos, né, procedimentos, eles são baseados no contrato de concessão. A gente tem aqui, né, previsão dessa renovação do contrato de concessão, especificamente a cláusula 7ª, a cláusula 6ª trata de tarifas aplicadas na prestação de serviço. Além do contrato de concessão, existe uma série de legislação, né, a partir da Constituição Federal, inclusive, leis, decretos, que levam ao cumprimento, no âmbito da ANEEL, dos regulamentos para aplicar essa legislação. Dentre esses regulamentos, existem procedimentos de distribuição, procedimentos de redes associadas à transmissão. Especificamente aqui, a gente vai tratar de procedimentos de regulação tarifária, que engloba outros procedimentos, como de distribuição, de transmissão e da própria geração. Especificamente aqui, a gente vai considerar o módulo 2, que é a revisão tarifária periódica, mas também itens do item 3, que é ajuste tarifário, que é a mesma prática para cálculo da parcela A que nós vamos ver em seguida. E assim os demais, dentre elas o módulo 7, que é a estrutura tarifária da concessionária, que é como caracteriza aquela receita para pagamento das diversas
postos tarifários e grupos tarifários. Bom, quanto a processos tarifários, né, a gente aqui cita, esse é uma figura que acho que já é bastante conhecida, o fluxo da energia, né, a partir da produção da energia nas suas diversas formas e o seu transporte até a chegada na unidade consumidora, né, existem vários agentes que atuam até que a energia chegue ao final, portanto, aos consumidores. Cabe destacar que, de algum tempo para cá, né, alguns consumidores também passaram a receber o título de prosumidores. O que é isso? Eles também produzem parcela da energia que consomem, inclusive injetando na rede, né, em determinados períodos, o excesso de energia que não consome. Então, esse é um dado importante. Estamos falando da geração distribuída, né, inclusive, principalmente, no caso do Brasil, da energia fotovoltaica, e que é um dos exemplos, em termos globais, de aplicação, né, de energia renovável na função da transição energética que toda a sociedade, a indústria tem passado, que é a chamada descarbonização da indústria. Bom, aquele é o fluxo de energia e como se dá o fluxo financeiro, né? Se costuma dizer, e todos nós sabemos, quem paga a conta, né, são os consumidores. Agora, como isso chega, né, até todos os agentes? A distribuidora é que arrecada todos os valores, né, responsáveis pela geração em grandes blocos, o transporte. E essa parte que não diz respeito diretamente, né, à gerência da distribuidora é chamada a parcela A, né? Aqui ficou faltando uma parte que parece a parcela A. Cadê a parcela A? Ali tá certo. Está onde? Lá embaixo. Nem eu estava vendo a parcela, mas vamos lá, parcela A. Que é essa que não tem gerência direta da distribuidora. A parcela B já é relacionada à atuação da distribuidora para o atendimento dos seus consumidores, né? E aí esse fluxo financeiro, já foi falado aí do subsídio, né? E a informação do subsidiômetro, a expressiva parcela, né, nas tarifas que tem os subsídios, e a partir do consumo, né, do uso do sistema de distribuição e das tarifas, chegam os recursos para a distribuidora, que transfere para os demais da parcela A, que fica com a parte responsável pelo seu serviço. Quando a gente fala de tarifas, já foi comentado, né, na abertura pelo presidente dessa audiência, que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro, né? Então, tanto do lado do consumidor quanto do distribuidor, há interesses e necessidades a serem atendidas, né? Então, a busca desse equilíbrio econômico-financeiro leva em consideração, né, os desejos, né, do consumidor de receber o serviço com qualidade e pagar por esse serviço uma tarifa módica, uma tarifa razoável. E para o distribuidor cobrir os seus custos, né, chamada parcela A, bem como seus próprios custos operacionais eficientes e obter adequado retorno para a distribuidora sobre o capital investido. A gente coloca aqui de forma prudente que não é todo o capital investido que é reconhecido na tarifa. Algumas partes do que eu vou falar já foram apresentadas, né, seja pela diretora Ludmila, quanto pelo próprio vídeo, né? Mas aqui a gente destaca, né, que nesses processos tarifários, para obter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, existem 3 tipos básicos, que é a revisão tarifária periódica, como essa que estamos aqui tratando, o reajuste tarifário anual e a revisão tarifária extraordinária, quando realizada quando há comprovação de desequilíbrio no contrato de concessão. Especificamente, no caso da EDP, as revisões tarifárias, que antes eram realizadas a cada 3 anos, na renovação do contrato elas passam a ser a cada 5 anos. E na revisão é principalmente caracterizado, né, a busca do custo eficiente da distribuição, que é a parcela B, os componentes do fator X, que correspondem à busca de compartilhamento com os consumidores, de ganho de produtividade, de eficiência e de qualidade. A gente vai ver isso aí mais adiante.
Os componentes do fator, eu já falei, os percentuais de perdas de energia reconhecidos nas tarifas, que é estabelecido, inclusive, seja os valores a partir desse ano, em trajetória ou não, até o ano de 2029. 2030 é outra revisão. E o repasse da variação dos custos não gerenciáveis, que é a parcela A, que acontece também nos processos de reajuste tarifário. Então, como foi comentado, aqueles 5,5 bilhões que aparece é o que a gente chama de receita verificada, ou seja, é a comparação, né, que nós temos do período que anterior à da revisão e vamos estabelecer a receita requerida, que é a composição de parcela A, parcela B e de componentes financeiros. Então, essa é a diferença dá o índice de reposicionamento tarifário. Bom, na regulação por incentivo, que é aplicada pela ANEEL, nas revisões, elas buscam estabelecer os custos que têm gestão mais direta pela distribuidora, que é a parcela B, né? Então, inclusive os custos de perda de energia elétrica, que muitas vezes não tem controle direto da distribuidora. Os outros custos são repassados à tarifa e são recalculados a cada ano, não só na revisão, como também no reajuste. Então, dessa forma, esquematicamente, entre ciclos, entre cada revisão, é reajustado, né, a parcela B e a parcela A é construída em todos os processos. E no período de revisão, a construção da parcela B, conforme já comentado. Aqui eu vou fazer uma passagem bastante breve, né? Os itens da parcela A, compra de energia, né, custo necessário para atendimento do mercado dos consumidores, que não é só o mercado, mas também as perdas que ocorrem na transmissão, distribuição, e as chamadas perdas não técnicas, seja por problemas de medição ou de eventuais desvios, né, roubos, furtos, enfim, de tal maneira a chegar, né, num montante de energia que deve ser contratado pela distribuidora para atendimento do total desses componentes aí. E aí são vários as fontes de energia, desde as hidrelétricas, a própria fonte térmica, né? Usinas térmicas, usina termonuclear, de Angra 1 e Angra 2, bem como a usina binacional de Itaipu. Todas elas têm uma parcela dessa energia adquirida pela EDP Espírito Santo para atender o mercado e compor as perdas. Bom, na parcela A, também outro item é o custo de transporte para chegar essa energia até o consumidor, né? Seja às vezes de alta tensão e de distribuição. Quanto aos encargos setoriais, já foi abordado no vídeo institucional, são custos destinados à promoção de políticas do governo federal para o setor elétrico. Aqui a gente destaca, né, a questão da CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, responsável, dentre outros, pelo custeio da tarifa social, subsídios associados à tarifa social, e também de geração distribuída. Um outro item que a gente destaca é PID, Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Elétrica, para favorecer a inovação e o desenvolvimento do setor na busca de maior eficiência e economicidade. E a tarifa da taxa de fiscalização de serviço de energia elétrica, que é o valor transferido para fins de custeio das atividades da ANEEL. Muito bem. Agora vamos focar na parcela B. E parcela B tem a parte de custos operacionais e os custos dos ativos. Os custos operacionais estão mais associados à realização dos trabalhos, do serviço, do dia a dia da concessionária, né? E o custo dos ativos tem a ver justamente com os investimentos necessários para as redes, equipamentos e outras atividades. Nos custos operacionais, o objetivo é estabelecer, né, chamado custos regulatórios. Não são necessariamente, né,
e não se equivalem diretamente aos custos praticados pela empresa. Podem ser maior ou menor do que eles. É feito um estudo com base em comparação entre empresas de mesmo porte, mesmo tipo de mercado, enfim, de tal maneira a buscar o que a gente chama de fronteiras de eficiência e fazer com que a empresa busque essa eficiência. Tá? Então, nesse modelo de custo operacional, eles são, volto a dizer, são os custos regulatórios necessários para operação, manutenção, atendimento comercial, e ele é feito com base em comparação das distribuidoras. E é estabelecida uma taxa, né, de adequação desse custo operacional ao longo do processo tarifário até a próxima revisão, que leva em consideração uma faixa, né, limite superior e limite inferior, de eficiência. E aí, caso o custo de operação e manutenção regulatório, atualmente na tarifa, né, na parcela B, esteja dentro dessa faixa, não há nenhuma alteração até o ciclo até a próxima revisão, portanto, até 2029. Caso o custo, né, é considerado, então, que está no custo eficiente. Caso esteja acima ou abaixo dessa faixa, o processo tarifário busca fazer com que até o final desse processo revisional, até a próxima revisão, portanto, vai ser em 2030, esses custos operacionais regulatórios, reitero, estejam dentro da faixa considerada eficiente. Bom, agora sobre os custos dos ativos, né? A parte necessária para que a empresa, né, consiga reforço, expandir o sistema, substituição de equipamentos, né, atualização de tecnologia, enfim, ela é necessária para fins da expansão do sistema, como citei, atendimento ao consumidor, modernização e substituição de equipamentos. Esse investimento reconhecido na ANEEL como prudente, né? Então, não é todo investimento, volto a dizer, mas aquele que passe pela fiscalização da área econômica e financeira e seja considerado como prudente. Além dessa parte de remuneração e depreciação, existe essa sigla aí, é bastante interessante, de custo anual das instalações móveis e imóveis, né, o CAIM, que é custo anual de aluguéis, de veículos e sistemas de informação, que também compõem a parte dos ativos do custo de capital. Nos reajustes, portanto, entre revisões, ou seja, o de 2026 até 2029, a parcela B ela será corrigida a partir do cálculo desta revisão. E vai ser corrigido pelo indicador IPCA, até então era o IGPM, descontado do fator X, que é aquele de compartilhamento de eficiência. Então, o que a gente vai daqui por diante indicar, né, juntamente com os componentes financeiros, é bom citar, porque é uma parcela que não diz respeito diretamente à parcela A, parcela B, e que eles têm a duração de período de 15 meses, subsequência ao processo tarifário, em função de obrigações legais e regulamentares impostas aos distribuidores. Pode ser um valor positivo ou negativo, ou seja, a serem pagos ou recebidos pelos consumidores. Aqui a estrutura tarifária, não precisamos colocar o óculos, não é exame de vista, não, mas aí a estrutura que diz respeito ao uso dos sistemas de transmissão e energia que todos os grupos tarifários estão sujeitos, de tal maneira que a tarifa não é percebida igualmente, né, o reajuste, o impacto dela, o efeito, não é percebido igualmente por todos os consumidores, né? Depende da forma com que cada consumidor utiliza o sistema, utiliza a energia. Isso posto, a gente passa para essa proposta, né, da revisão tarifária na etapa de consulta pública, que é preliminar e provisória, e que depende de atualizações, e cujo efeito médio, no momento,
O efeito médio geral é da ordem de 11,65%. Para esse efeito concorre na parcela A, 5,21%, parcela B, 2,67%, financeiros, 3,78%, gerando esse fator 11,65%, que é um efeito médio já comentado, diferente para cada grupo, sendo o de alta tensão 12,77%, com seus subgrupos, cada um deles com seu valor diferente, baixa tensão 11,25%, efeito médio de 11,65%. A tarifa residencial, com esta proposta, vou dizer, preliminar, ela passaria a ser de 76 centavos por quilowatt-hora. Aquele valor que está ali é por megawatt-hora. Mas, tipicamente, o cliente consome, né, o nosso linguajar do dia a dia é sobre quilowatt-hora. Então, o valor ali é R$ 76 por quilowatt-hora ou R$ 762 por megawatt-hora. Bom, então, a parcela A, só alguns destaques aqui. Os encargos setoriais, o destaque principal, CDE Uso, né, que teve alterações, terá ainda adequações, tendo em vista essa medida provisória recente, em termos de ampliação dos descontos para a tarifa social. Na parte de transporte, aqui é a sigla de rede básica fronteira, que são os principais índices, né, ou componentes para esse efeito, que também teremos reajuste em julho desses valores. A compra de energia, são diversos fatores, a gente destaca aqui, aquele último que apareceria, os contratos bilaterais, que eles têm um valor superior à média, né, do custo de energia contratado pela EDP Espírito Santo, mas que eles se encerram agora no dia 17 de julho, justamente no período da concessão. E essa inclusão de receitas irrecuperáveis tem a ver com a consideração da inadimplência, que aí é considerado, nesse caso, inadimplência de longo prazo, ou seja, em que não há efeito as cobranças feitas pela empresa, etc., e que antes fazia parte da parcela B. Quanto aos custos de distribuição, a gente destaca que em relação à tarifa hoje, né, a parcela B, com esses dados atuais, há uma previsão de redução de menos 0,23 no efeito, porém a base de remuneração regulatória tem um efeito expressivo de 4,23%, destacando aqui que é um dado preliminar e com base nas informações encaminhadas pela empresa, né, de um laudo de avaliação de ativos, e que será fiscalizado e verificado pela área de fiscalização econômico-financeira da ANEEL. Outros itens são de menor relevância ali, ultrapassagem de demanda, excedente reativo, outras receitas, que são componentes de receita da concessionária, com relação direta ou indireta com a atividade do setor elétrico. E aí a parcela B, com esse fator já comentado aí, de 2,67%. Agora, quanto ao fator X já comentado, mas aqui a gente destaca os componentes do fator X. O PD, que é relacionado a ganhos médios de produtividade no setor, que tem a ver com a possibilidade da concessionária atender um conjunto maior de consumidores sem alterar a estrutura própria, né, de tal maneira a usar de uma forma mais eficiente a sua estrutura. O componente T, chamado trajetória de custo operacional, vocês se recordam da verificação de custos operacionais no processo de revisão, aqui é um valor positivo, significa que ao longo do ciclo tarifário, nos 4 anos próximos, né, o valor de custo operacional regulatório ele vai ser decrescente no reconhecimento na tarifa até a próxima revisão. E aqui é a questão do incentivo à melhoria da qualidade. Vocês veem aqui que é um valor negativo, menos 0,158%. Significa que a concessionária, dentro dos rankings das demais concessionárias de porte semelhante, dos indicadores de continuidade, especificamente duração equivalente de interrupção,
e o próprio IASC, que é uma insatisfação ANEEL do consumidor. Então, ali é um fator. Como aparece negativo, significa que há previsibilidade de um reconhecimento à atuação do nível de qualidade da empresa. O fator X, para esse contrato que está sendo renovado, os componentes PD e Q, eles são apurados a cada ciclo tarifário, a cada ano, portanto. Já o T, ele é fixo nos anos de 2026 a 2029. Bom, já estamos chegando no final, podem ficar tranquilos. Quanto à questão das perdas regulatórias, existe a perda técnica, que é específica da produção, né, transmissão de energia elétrica, perda dos condutores, principalmente para efeito de aquecimento, enfim, e cuja o valor está sendo proposto, né, um valor fixo de 0,26% sobre a energia injetada, ou seja, toda a energia que entra na rede da distribuidora para fins de suprir os consumidores e também parte das perdas chamadas técnicas, que é calculado por uma área específica de regulação da distribuição. Então, esse dado aqui, perda técnica, é sobre energia injetada. Já a perda não técnica, ela tem como referência o mercado de baixa tensão. Por que isso? Porque pelas diferenças das concessões em termos de quantidade de indústrias, representatividade de cada grupo consumidor, as perdas não técnicas, para favorecer a comparação entre concessionários, que é o meio que é feito para as perdas não técnicas, é utilizada a referência de baixa tensão, no caso, o valor medido. Se fosse, então, ali 13,307 em 2025, com uma trajetória decrescente até 2029 de 12,147. Para ter uma noção, né, esse 13,307 de perda não técnica 2025, que é o ponto de partida, ele equivaleria a aproximadamente 5,65% se fosse considerado em relação à energia injetada. Mas as referências são diferentes pelo que eu procurei mostrar. Aqui os componentes financeiros, bastante en passant, né, que eles precisarão ser reavaliados. A parte de CVA, que é a compensação, variação dos valores da parcela A, é um dado que é fiscalizado pela ANEEL, mas que leva, nesse período da consulta pública, informação de uma estimativa da própria concessionária. Aqui também vale comentar a questão de neutralidade da parcela A, especificamente de encargos setoriais, que tem a ver com variação do mercado e restituição ou ampliação dos valores a serem vertidos pelos consumidores e que, a partir do próximo ciclo, a partir de 2026, né, a neutralidade será de toda a parcela A, e não somente de encargos setoriais. Alguma informação complementar para chegar nesse 1,65 tem a ver com a quitação da conta de escassez hídrica com base na antecipação de recursos da chamada CDE Eletrobras. Então, a composição da tarifa nessa pizza aí, ou torta, quem preferir, tem a composição de uma média de uma fatura, né, em que aparecem os principais valores: custo de energia, 28,5%, a distribuição, a parcela B, portanto, 25,5%, a parte relacionada a transporte, 7,9%, os encargos setoriais, também um percentual expressivo, 16,4%, e os tributos, que não fazem parte, né, do processo de revisão, mas são aplicados na fatura de energia elétrica da ordem de 20,5%. Bom, basicamente era isso que a gente ia comentar. Essas composições já aparecem na fatura, né, da EDP. Pedir licença para consultar o site, né, e retirar um exemplo de fatura. Existe lá a composição do consumo. E as próximas etapas tem, a partir dessa audiência pública,
Tem etapa sim, eu espero um pouco. Bom, o período de contribuição da consulta pública 22 vai até o dia 27 de junho, né? Portanto, aqui é cerca de 3 semanas ainda. Né? No dia 8 de julho, é prevista a conclusão da análise das contribuições. A gente reitera aqui, né, o convite é que façam as contribuições para aprimoramento dessa proposta. Deverá ser apresentada para a diretoria, enfim, previamente ao Conselho de Consumidores da empresa também, até que no dia 5 de agosto seja deliberada em reunião pública de diretoria, com vigência prevista no dia 7 de agosto. Então, portanto, reiteramos o convite a participar da consulta pública e agradecemos a atenção e a paciência. Obrigada, Ricardo, pela apresentação. Agora nós temos uma dobradinha, temos um outro Ricardo, o Ricardo Vidnich, que eu convido aqui para falar em nome do Conselho de Consumidores da EDP Espírito Santo. Por favor, Ricardo. Bom, boa tarde a todos. Na verdade, o início seria do presidente do Conselho, doutor Gustavo, mas ele vai falar na sequência. Então, eu só gostaria de, inicialmente, congratular a diretora Ludmila pelo cargo. Ela é uma profissional de carreira da ANEEL e eu acho que engrandece muito todos os profissionais tê-la como diretora. Também cumprimento o doutor Fernando, o doutor Ricardo, a doutora Nara, que está aqui, e os conselheiros do Conselho de Consumidores, e também todos os presentes aqui nesta audiência. Então, a primeira parte dessa apresentação, o doutor Gustavo fará na sequência, falando um pouco dos trabalhos do Conselho de Consumidores, que têm sido intensos nesses últimos anos e cada vez mais. Ele vai falar aqui dos trabalhos na sequência. Da revisão tarifária, nós temos os números que foram apresentados pelo doutor Ricardo e nós temos alguns conflitos de informações lá nos documentos que estão entregues. Então, inicialmente, temos a parcela A, B, como o doutor Ricardo apresentou, e eu foco nesse ponto que nós falamos aqui da remuneração. Então, de pronto, nós temos uma remuneração que aumenta a tarifa em 31%. Evidente que outros itens compensam, eles são até negativos, mas esse efeito é muito poderoso. Então, ele acaba aumentando a parcela B, e daí, doutor Ricardo, tiramos a parte de receitas irrecuperáveis que estavam aqui na parcela A e passamos para a parcela B, e eles estão aqui refletidos, mas estão juntos, tá? Então, importante relatar que nos financeiros, que são compensações que são feitas de um ano para o outro, ou dentro do próprio ano, nós temos dois grandes efeitos. Então, aqui do financeiro atual, ele aumenta a tarifa em 88 milhões, nesses 5,3 bilhões de reais que tem aqui do total do ano anterior. Então, equivalem a 1,65% a mais. Aliás, do financeiro atual. E do financeiro anterior, nós temos um valor lá atrás, no ano passado, que foi de 96 milhões, que atualizado pela Selic, nós chegamos em 112, que equivale a 2%. Então, dá uma pequena diferença para os números apresentados anteriormente. A ANEEL apresenta aqui 11,65 e nós falamos em 11,46. Mas durante
a sequência, sem dúvida nenhuma, serão elucidados. Importante que o Conselho de Consumidores contribui aqui com uma sobra de R$ 346.660, que, apesar de ter feito um bom trabalho, ainda sobrou dinheiro, então ele ajuda a reduzir um pouco o financeiro atual. Quanto à energia, nós temos, evidente, ações que a ANEEL não tem competência total para gerir, porque são frutos de leis e alterações, porém o Conselho de Consumidores considera que deve ser exposto aqui essa questão de energia. Então nós temos uma parte que é extremamente regulada, ou seja, esse custo de energia incide sobre os consumidores cativos. Esse custo de energia totaliza aqui, nesse ano, 5,2 bilhões de reais, que é muito parecido com o do ano anterior, porém, esse ano anterior aqui, o montante, né? O montante, ele tem uma pequena alteração. Só que o preço, ele subiu 6,3%. Então, não quer dizer que lá no número final subiu um pouquinho a energia. Não, a energia subiu bastante, 6,3%. Esses valores, eles incidem nas despesas aqui. Então, de 1,3 bilhões, passou para 1,495 bilhões. Na energia base, nós temos números que baixam o custo da energia, que é a questão de Angra. Então, a tarifa de Angra baixou 13%, mas a tarifa das cotas da lei aumentou 11,6%. Basicamente, pelo efeito de que essas cotas da lei, a cada ano, elas vão perdendo 20% com a privatização da Eletrobras. Então, é um número bem positivo. Quando a gente vê lá o número final que o doutor Ricardo mostrou, aumentou a energia 0,3%. Não. No caso dessas cotas da lei, aumentou 11,2%. E Itaipu aumentou 3%. E aí, na sequência aqui, nós temos 3 grandes reflexões sobre o tema. Então, a primeira dessas cotas da lei, nós temos, antes da privatização da Eletrobras, essas cotas valiam, a valores atualizados, R$ 59,00 o megawatt-hora. E a cada ano, nós vamos perdendo 20% dessas cotas, porque a privatização da Eletrobras cedeu as usinas pagas e depreciadas pelos consumidores para a Eletrobras nos vender a preços maiores. Qual é o preço de venda? É o preço médio de venda. Então, essa é a primeira reflexão, que a privatização da Eletrobras reduz as cotas de R$ 59,00 por megawatt-hora e sobe para 280, que é o preço de venda médio. Então, um aumento de 5 vezes. Além disso, doutora Ludmila, dentro das cotas da lei que permanecem aqui, até da parte privatizada da Eletrobras, temos o GAG Melhorias, que é a gestão dos ativos de geração no uso de melhorias dessas usinas, que nós entendemos que deveriam também ser retirados pela ANEEL, porque já que a empresa foi privatizada, já que os ativos não pertencem mais aos consumidores, então que eles arquem com esses investimentos. E o terceiro item é uma reflexão sobre Itaipu, uma reflexão importante, porque também os consumidores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste já pagaram essa usina. Ela já foi totalmente depreciada, amortizada e paga.
E, sem dúvida nenhuma, os valores atualizados disso que foi pago pelos consumidores somam 140 bilhões de dólares. Então, não é que a usina custou isso. O custo para os consumidores ao longo dos anos de operação da usina, operação, depreciação e pagamento da dívida, somam 140 bilhões. Esses são os números contábeis. E como essa dívida já foi paga, então os valores da dívida deveriam ser retirados da tarifa e ela não deveria ser tão alta quanto é, R$ 232 o megawatt-hora, mas poderia ser no mínimo a metade disso. Outra reflexão importante é que a energia afeta diferentemente os consumidores. Então, os consumidores em alta tensão, eles têm os valores de TUSD, uso da rede de distribuição, mais ou menos semelhante, com exceção do A3, que é um pouquinho superior. Mas os demais itens são semelhantes. Já na energia, a tarifa paga pelos cativos ela é maior. Por quê? Porque eles pagam aquelas energias que eu citei lá, de Garantias, de Itaipu, de Angra, que os outros consumidores acabam não pagando, com exceção das modificações propostas pela medida provisória 1.300. Quanto aos postos tarifários, existem aqui postos tarifários indicados pela distribuidora, sugeridos para a ANEEL, que o Conselho de Consumidores concorda. Então, basicamente, são postos tarifários fora da ponta entre 21 horas e 18 horas, para alta tensão, e posto de ponta entre 18 e 21 horas. E para a tarifa branca, que é do grupo B, o posto fora de ponta entre 22 e 17 horas, e o posto intermediário tem 2 postos, entre 17 e 18 e entre 21 e 22 horas. E o posto de ponta de 18 a 21 horas. Da base de remuneração, um item importante que o Dr. Ricardo ressaltou na sua apresentação, de um item muito sensível, o Conselho de Consumidores também se debruçou. Existe lá uma planilha de 360 mil linhas, que condensada ela significa esta lista, aqui começando com os postes, que é o número 1, representa 18% dos ativos, 444 milhões investidos em postes. O segundo item, cabos, 417 milhões. O terceiro item, transformadores, 322. E o quarto item, medidores. É um item que chamou a atenção ao Conselho, porque foram comprados, adquiridos 783 mil medidores. E nós temos 1.754.000 unidades consumidoras. Então, isso representa uma troca de 45% do parque, o que achamos também que deve ser analisado com mais profundidade. Os demais itens estão aqui listados, todos esses itens aqui somam 85% da base, né? Temos a parte de subestações, terrenos, veículos, e chama a atenção alguns itens, tá? Que nós gostaríamos que a ANEEL refletisse sobre eles. Então tem lá um ativo, barco em alumínio com motor de 40 HPs, pesando 600 quilos. Tem um item chamado cadastro positivo. Tem um item chamado carregador de veículos elétricos. Quando a gente fala carregador de veículos elétricos, tem uma resolução da ANEEL que fala que carregamento de veículos elétricos pode ser feito pela distribuidora, mas não pode computar na base de ativos. É um outro negócio que deve ser feito. Depois aparece lá container marítimo, de 20 pés, 1.700.000, né, valor novo de reposição. A princípio, os valores novos de reposição estão
aderentes com os valores pagos pela distribuidora, que é um sinal altamente positivo. Existem, então, drones, depois existe uma linha aqui e-social, depois existem lanternas, que parecem um valor bem expressivo aqui, custando quase R$2.000 cada lanterna, e segurança eletrônica. São itens que nós pedimos uma avaliação mais aprofundada da ANEEL. Em média, e a base cresceu de 22 para 25, a remuneração em 60%. Toda vez que nós temos custos maiores que o mercado, indica que a tarifa sobe. Então, por isso que é importante a reflexão sobre a base de remuneração. Então, ela tem que ser olhada com uma lupa muito intensa. Aqui a remuneração cresceu porque a base líquida aumentou 45%, que já é expressivo, porém a remuneração aumentou um pouco mais porque houve a mudança da taxa de remuneração. Depois entramos no fator X, que o Dr. Ricardo já explicou muito bem, os 3 fatores: produtividade, trajetória do custo operacional e qualidade. Aí temos os valores também já apresentados pelo Dr. Ricardo, valores positivos indicam redução a cada reajuste. Então, o reajuste é pelo IPCA. Então, se o IPCA foi 5%, tem que reduzir 1,46 pelo fator produtividade. Então, a cada ano, em vez de dar a inflação inteira no reajuste, será dado um valor um pouco menor. E todos os valores negativos, como apontados aqui no fator qualidade, houve uma melhoria, eles resultam em números positivos. Dos custos operacionais, nós também temos uma trajetória, que é o fator T, que também é positivo. Do fator Q de qualidade, o cálculo ele é baseado em índices. Esses índices são o primeiro DEC, o número de horas que cada consumidor fica sem energia por ano, por mês ou por dia. O FEC, a frequência com que esses números ocorrem, e eles foram mudando os seus pesos ao longo dos anos. Então, chegando aqui a janeiro de 23, o DEC valendo 70% do valor do reajuste. Depois nós temos o IASC, que é a nota dada pelos consumidores com base no seu sentimento sobre os serviços prestados pela distribuidora, que equivale a 10% do total. O FER, que é o número de itens de atendimento comercial, 10%, e os 3 índices do atendimento telefônico também valem 10%. Então, na trajetória, esse fator ele ficou negativo porque houve uma melhoria sensível, principalmente do DEC. Então, aqui está a história do DEC mostrando que houve uma melhoria e um cumprimento mais adequado. Na questão das perdas, nós também fizemos avaliação, e a nossa avaliação rápida é de que os valores investidos, principalmente aqueles números que eu mostrei, doutora Ludmila, de investimentos em medição, deveriam atentar para a redução de perdas não técnicas mais acentuadas do que foi proposto. Tá? Então, nós vamos apresentar por escrito uma proposta que seja maior do que essa que está sendo apresentada aqui, reduzido de 13,3 para 12,1. Achamos que é muito pouco, que o valor deve ser maior, as metas devem ser maiores. E foi usado aqui como benchmarking pela ANEEL a Energisa Acre, que tem 60% de comparação. Então não é 100%, mas entendemos que deve ser feita uma análise também
com base nesses investimentos que foram feitos e que continuam sendo feitos. Aqui, só para exemplificar o que está ocorrendo com a distribuição, nós tínhamos, na revisão de 22, o custo da distribuição representava 20% da tarifa, e hoje nós estamos com 25,5% da tarifa. O que houve uma redução de impostos, que eram tributos 30%, passando aqui pelo reajuste, e hoje nós temos 20%. Já os encargos, aquilo que não depende da ANEEL, mas que depende de leis que são aprovadas pelo parlamento, elas têm aumentado os encargos do setor elétrico. A ANEEL bem apresentou o subsidiômetro e ele deve ser mantido porque dá informação, presta uma informação relevante a toda a sociedade. E aqui nós temos os encargos, então representavam 13% da tarifa em 22 e hoje já são 16,4%. A tarifa B1, aqui ela está evoluindo conforme o índice de inflação, está bem em cima do índice de inflação. Então, apesar do aumento ser 11%, ele parece muito, mas ele foi negativo aqui no ano passado. O reajuste foi negativo e esse ano, na verdade, está compensando um pouquinho daquele negativo. Importante lembrar que durante esses últimos anos houve uma compensação significativa do PIS/COFINS, que foi devolvido aos consumidores, que já era um bem do consumidor, então ele foi devolvido e com isso até segurou muito dos aumentos tarifários do passado. Em relação ao DEC/FEC, também nós sentimos a falta de meta dos próximos 5 anos, então entendemos que estamos preocupados aí em ter esses números apresentados, que normalmente eram apresentados junto com a revisão tarifária e agora parece que tem um escalonamento. Mas quanto a esse item, doutora Ludmila, nós temos já uma sugestão. O Conselho de Consumidores acha que deve ser feita a melhoria de qualidade, mas não a qualquer preço. Então, isso que a gente falou da melhoria da qualidade é importante. Existe uma série de ações que a distribuidora pode fazer em melhoria da qualidade, fazendo reduções ou melhorando o operacional, fazendo manutenções preventivas na rede, e com isso também melhorar a qualidade. Então nós temos lá 3 sugestões. A primeira é saber qual é o investimento previsto para a redução do DEC/FEC por conjunto. O segundo é qual é a redução do DEC/FEC apenas com essas ações operacionais. E o terceiro, qual é a redução do DEC/FEC por conjunto com as medidas preventivas. Basicamente, doutora Ludmila e todos os que nos prestigiam, essas eram as nossas contribuições. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Ricardo, pela apresentação. Então, feitas as apresentações iniciais, vamos passar a ouvir e registrar sugestões e propostas dos expositores inscritos. Nesse momento, eu vou passar a palavra para o senhor Gustavo Lobo, que é o presidente do Conselho de Consumidores da EDP do Espírito Santo. Senhor Gustavo, o senhor tem 5 minutos, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde à presidente Ludmila e a todos os presentes. Na verdade, minha fala, ela seria junto com a do Ricardo, na verdade, prévia do Ricardo, só para fazer uma apresentação do Conselho, mas vim aqui para falar um pouco sobre o Conselho de Consumidores e para que vocês entendam que o nosso trabalho é um pouco árduo, mas que nós estamos tentando colaborar com o sistema, né? Sim. Até porque o sistema, como a gente observa ele, inclusive a gente agradece muito a participação e a colaboração da ANEEL, porque é uma casa que é realmente aberta,
quando a gente tem as necessidades de manifestação, e vemos que realmente é um sistema, o sistema elétrico brasileiro, ele é muito organizado, e você não vê isso nas outras frentes, como vê no setor elétrico. Mas, em compensação, a gente tem algumas críticas, não à ANEEL, mas sim ao sistema que nos é colocado, onde eu tenho que ouvimos várias vezes em congressos que nós participamos, que somos um país de uma energia barata, mas de uma conta cara. Energia barata porque a nossa produção é uma das mais ambientalmente sadias do mundo, só que o custo que nós temos na nossa conta, ele é muito caro, e a nossa energia ainda para a produção barata. Isso muito por conta de subsídios que estão hoje chegando a quase 17 bilhões, e a expectativa é que a gente termine o ano batendo 50 bilhões de uma conta em que nós pagamos sem querer, que é colocada, imposta aos consumidores. E o bolo, né, é cada vez maior, só que o número de pagantes cada vez menor. E essa é uma grande preocupação. Uma preocupação, inclusive, da própria agência, que sempre nos coloca essa situação e tenta trabalhar para que isso realmente vire de uma forma justa para todos. E dentro dessas imposições que não são colocadas na conta, além disso, ainda tem tributos que são refletidos em cima disso. Esse é o ponto que a gente tenta trabalhar, mas não há como, e a gente tenta sempre discutir, levantar essa bandeira, e em todas as situações, por isso que nós sempre nos debruçamos sobre as revisões tarifárias, para que realmente a gente tenha uma tarifa justa. A gente não trabalha, não fala mais em tarifa barata, e sim tarifa justa, para que o sistema seja justo para com todos. Bem, e hoje o Conselho de Consumidores, ele é composto, em todo o Brasil, toda a concessionária ela tem um Conselho de Consumidores, composto por 5 classes, que são definidas dentro da sociedade civil organizada, tem um membro, e sempre com um suplente, né, indicado aqui no Estado pela Federação do Comércio, um da Federação da Indústria, da Agricultura, dos consumidores residenciais e do poder público, onde nós trabalhamos independente da classe que nos indica, né, para todos os consumidores, porque ao final todos somos residenciais, todos estamos na nossa casa e vamos pagar essa conta, a não ser que você seja, né, um gerador e esteja off-grid, ou você seja um gerador e tenha lá seu banco de bateria e não esteja ligado ao sistema de distribuição e da concessão. Se você não for assim, você também vai pagar essa conta. Então, essa conta tem que ser justa para todo mundo. E nós trabalhamos como um time buscando entender o sistema, conhecer, colaborar com os processos de regulação do sistema, para que cada vez mais a gente tenha uma energia justa, né? E essa energia justa para todos. E é lógico que deixamos aí o trabalho técnico, né, para um consultor técnico, mas junto com ele tentamos avaliar dentro das linhas do que realmente vai refletir nesse aumento de tarifa para nós. A gente fala só de aumento, não, mas na verdade a gente tem que fazer uma recomposição da tarifa, porque tem que ser justo também para a concessionária que vai nos fornecer energia elétrica. Justo para quem paga, mas justo para quem recebe. Então é uma conta que a gente tem que equilibrar, e o sistema, aqui a gente enaltece até a parte do sistema elétrico que permite com que a sociedade civil organizada colabore com a formação dessa tarifa que vai vir. Então, estamos aqui defendendo os consumidores, defendendo para que isso não seja feito à revelia, a participação da agência reguladora nessa fiscalização e nós, do Conselho de Consumidores, colaborando também com essa atuação. Porque uma das nossas prerrogativas é trabalhar na revisão tarifária. Nós contribuímos para o desenvolvimento do sistema, então nós discutimos o sistema, fazemos colaborações para os normativos e a regulação que está sendo sempre revisada,
Acompanhamos a atuação, a gente não fala de fiscalizar, a gente fala acompanhar realmente a atuação do concessionário, até porque nós somos a voz do consumidor direta dentro da concessionária, para que esse consumidor ele tenha ali a sua exigência, o seu anseio, as suas dificuldades ouvidas e até assistidas. Então nós temos uma participação dentro da concessionária como voz, né, consultiva, mas temos voz para poder solicitar esclarecimento, solicitar até uma instrução para entendermos melhor um processo e colaborar com ideias para que aquele processo seja alterado de uma forma mais benéfica para atender os consumidores, representar os consumidores em todas as atuações dentro da concessionária e também participar, né, e aqui estamos participando do processo de revisão tarifária, que para nós é muito importante. Por isso que a contratação, ou tendo um consultor técnico que nos ajude a debruçar sobre os números, e aqui ele apresentou, não vou voltar essa apresentação para colocar, em alguns pontos que a gente não fala que está errado, e sim que precisam ser bem analisados para que não tenha erro. Algumas coisas que ele colocou como exemplo, né, por exemplo, um barco, a gente entende o motivo, tem a justificativa e coloca porque, olha, estamos olhando. Estamos de olho em todos os itens, muitos, mas estamos de olho para quê? Para que não passe nada sem que tenha uma análise. Não quer dizer que esteja errado. Tem a justificativa, vamos colocar, mas precisa de uma análise criteriosa. Para quê? Para que a tarifa continue sendo justa, né? E a nossa atuação, né, não só dentro do Conselho, nas reuniões ordinárias, mas junto com a comunidade também para entender, muitas vezes, o que está sendo feito, participação em congressos para entender dentro do Brasil como que nós estamos atuando aqui, se existe também um contraponto dentro dos outros conselhos, das outras concessionárias, e nós vemos, inclusive, até eu consigo falar porque eu participo muito, né, estamos no estado onde na nossa área de concessão existe uma atuação que é realmente adequada, boa, queremos sempre melhorar, mas a gente percebe isso, e ouvir todos os consumidores dentro das bases, participando de reuniões com a comunidade rural, né, com os empresários do setor da indústria, do comércio, para que ouvir todos os segmentos e também dos residenciais, mas ouvir todos os segmentos e trazer para a concessionária o que precisa melhorar. Bom, a questão técnica de revisão tarifária foi colocada pelo Ricardo, só colocar para todos que estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando para que tenhamos essa tarifa justa e nos pontos que entendemos que precisam ser melhor analisados, vamos estar trabalhando e continuar trabalhando para que isso realmente se reflita na tarifa justa, que é o nosso objetivo lá no final. Obrigado a todos. Obrigada, Gustavo. Convido agora para fazer sua manifestação o senhor Isaías Rodrigues dos Santos, presidente da Comissão Remanescente de Quilombolas de São Mateus e Conceição da Barra. Boa tarde. Bem, eu me chamo, né, Isaías Rodrigues dos Santos, né, família bem conhecida, né, de sobrenome bem conhecido. Estou, né, como presidente da Comissão Remanescente de Quilombola de São Mateus e Conceição da Barra, região conhecida por Sapê do Norte. Né. E é o momento oportuno para que, em nome desse coletivo, eu cumprimento a mesa e os demais membros participantes. Gostaria de dizer que nada que está sendo feito, e muito bem feito, que também não possa ser melhorado. Estamos ali, hoje, com o maior coletivo organizado do norte do Espírito Santo, que são as 28 comunidades quilombolas de São Mateus e Conceição da Barra. Eu estive até contando mais cedo, o companheiro está ali. Perdão que eu esqueci o seu nome. A dificuldade que tínhamos
para sobreviver nas comunidades quilombolas, né, para manter nossas tradições, nossa cultura e dar sequência ao nosso trabalho. Graças a Deus, com esse projeto que veio, conseguimos estender energia elétrica, levar a rede elétrica para famílias que infelizmente ainda não tinham luz elétrica. Então, agradeço a EDP, a ANEEL, as autoridades competentes que tiveram esse olhar criterioso, né, para um público que muitas das vezes passa despercebido aos olhos da sociedade. E são esses mesmo público que, por sua vez, pequeno, né, na sua produção, mais grande, né, porque são em grande quantidade de pessoas. E eu vejo que lá hoje ainda existe algo que precisa ser feito, não falo só para dentro das comunidades quilombolas, que eu acho que precisa de ter uma regulamentação. A gente entende isso, mas a gente não consegue fazer o mesmo atendimento fora das comunidades quilombolas. Então é o momento, né, para que possamos também fazer a nossa reflexão e também entender que ainda existem pessoas que ainda estão passando por dificuldade de ter a sua própria energia. Então, a gente tem lá o Alisson Pena, que entende a nossa situação, que sempre nos apoiou, nos apoia, né, para que a gente consiga sempre levar condições de dignidade para essas famílias. Então, é um momento oportuno. Eu agradeço lá, em nome de nosso coletivo, né, que é o maior coletivo do norte do Espírito Santo, que é o coletivo Remanescente Quilombola, né. Deixo aqui os meus agradecimentos e peço, né, que vocês também deem lá uma flexibilizada, né, na parte burocrática para a gente conseguir desburocratizar para as demais pessoas que não conseguem ter sua própria energia, seu transformador lá de cima da sua pequena propriedade, né? Porque as comunidades quilombolas passam por aquela dificuldade de regulamentação de suas propriedades, né? Seria necessário um trabalho de regulamentação fundiária, mas a gente sabe que a gente pode avançar cada vez mais. Então, gente, muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado pelo apoio da EDP lá em Sapé do Norte, em nome do nosso coletivo. Obrigada, senhor Isaías. Convido para fazer uso da palavra o senhor Marcelo Siqueira, da Central das Comunidades, presidente da Central das Comunidades. Mas aqui que eu sou pequeno pra caramba, né? Primeiramente, boa tarde à mesa, né, a ANEEL, que acho que é muito importante a gente ter esses órgãos, né, dando essa visibilidade para o nosso estado, que é bem claro, né. Eu acho que o nosso divisor, a gente tem um vídeo que a gente quer dar uma passadinha, né, consegue? E também agradecer a todos os participantes, né, porque são horários difíceis a gente às vezes sair do nosso dia a dia e estar aqui também dando, né, o nosso tempo, que também acho que é gradativo a cada um estar falando sobre isso, reclamar o que a gente vive nas comunidades, mas quando a gente chama algumas pessoas, até dos nossos projetos sociais, fica difícil eles virem, né? Mas a gente tendo 2, 3 pessoas, eu acredito que já estamos aqui para representar. Pode soltar. A gente na época do início, a gente queria só andar de skate e ouvir muito rap. Eu, desde criança, eu gosto dessa coisa do movimento social. Então, para nós, a CDC, todo projeto é um filho, porque nasce uma história, nasce um ideal. Taça das Comunidades, ele é comunidade. O nosso esporte não é um esporte de rendimento, é um esporte inclusivo, né? É um esporte de inclusão social, que todos daquela comunidade têm que estar participando. O nível de inclusão da taça é fantástico, assim, é algo que tem um alcance que eu nunca vi, nada igual, assim. Trazer essa experiência para eles de colocar plantar aquela sementinha ali no coração, de que, poxa, eu sou de comunidade, mas em algum momento eu posso ser muito mais e levar minha comunidade para fora, porque muitos deles querem isso, mostrar a realidade que eles vivem em outro local. Então, o E-Taça, ele veio com uma visão de
vamos continuar oportunizando para que essas crianças continuem tendo as experiências que elas sempre tiveram. O jovem chegava, ele não tinha conhecimento do jogo, ele não tinha essa estrutura na casa dele. É uma criança que está presa dentro de casa, que não tem o que fazer, que não pode o que fazer, que ela consegue vivenciar uma outra realidade, estar em torno de outras pessoas, com outras vivências, com outras histórias. Então ela agrega no desenvolvimento dela de outras maneiras. E a gente deu essa estrutura toda, né? Com vídeo, com games e tudo. Então a EDP, ela acolheu o projeto como filho. O Etassa e o Tata hoje é um filho que a EDP carrega. Obrigado, né? Isso aí pra gente até gratificante, né? Porque a gente já tem muitos anos que a gente desenvolve esse trabalho com a EDP. E para a CDC, né, nós já estamos aí quase 30 anos dentro do terceiro setor, para a gente é muito gratificante ter uma empresa como a EDP, porque é muito mais além do que só patrocina. A gente cria tentáculos a cada ano que passa de uma coisa que vai se constituindo outra, né? E hoje a gente fala de quilowatts, a gente fala de, bom, bem claro, de energia, de uma forma que a comunidade consegue se encontrar dentro disso, né? E essa energia não é só energia do esporte, não é energia da cultura, mas é energia do dia a dia. Como eu sempre falei com todos os diretores, né? A gente tem acesso direto, acho que a gente quebrou esse paradigma com o terceiro setor junto com a empresa, era na preocupação não de só fazer um evento esportivo, mas de fazer que essa comunidade ela tinha essa conexão hoje que é a realidade da EDP. Nós criamos assim canais que hoje temos, né, querendo ou não, uma Wanda Boa Energia que criou assim essa preocupação de a gente levar a tarifa social para a nossa comunidade, de quebrar aquele paradigma que tinha um gato lá que a gente via, que na realidade as pessoas não entendiam que quando tinha um gato, aquilo ali também a nossa como comunidade também pagava aquilo ali era muito importante de entender, muita gente não sabia porque a comunicação não chegava dessa forma, né? E os nossos projetos hoje que atende jovem, criança e até mesmo adolescente, até a terceira idade, hoje as pessoas falam muito sobre essa questão da energia, essa energia de como é que ela é chegada, né, dentro dessa casa, como é que ela é distribuída. A gente se preocupa hoje, né? A gente sabe que ainda é um parâmetro muito de quebrar essa barreira entre empresa e comunidade, mas hoje a EDP ela é muito, vou ser bem claro, ela está muito presente com a gente porque é uma comunicação mais rápida. A gente quebrou vários paradigmas que era ter uma agência querendo falar em nome da EDP e uma agência querendo entender o que era a comunidade. Hoje não, a gente tem essa locução de levar as comunidades dentro dessas audiências, levar a comunidade dentro da EDP, uma locução direta de ter canais diretamente usando todas as plataformas, que seja a internet, que seja, né, o WhatsApp. Eu acredito que é o que vem quebrando é isso. E a gente cria dentro dos nossos projetos muito mais, também gerando renda, gerando também soluções e também oportunidades para esses jovens e essas comunidades e essas pessoas que estão lá. Esse acho que é a maior proposta. A gente tem a EDP hoje, uma empresa que tem essa relação com as comunidades, a gente se preocupa, querendo ou não, isso também tem forçado a outras grandes empresas que a gente sabe que tem aí no estado e não tem essa visão social de se comunicar, de entender e também até de mudar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Nós da CDC só temos que estar sempre conjunta. É um serviço graduativo que a gente quer transformar, essa qualidade dessa energia chegar com boa qualidade e também essa entrega do quem está recebendo também entender que essa empresa também tem essa preocupação com nós, né? Hoje, na realidade, isso é uma realidade nossa, não só porque a gente tem anos e anos, mas é o diário que a gente consegue construir juntamente com a EDP, né? As pessoas acham que eu até trabalho na EDP, você vê, né? A gente até brinca, né? A gente vive 24 horas buscando protocolo para mandar, para quebrar, pô, caiu um poste aqui agora, tem umas crianças que vai sair da escola, tá acontecendo ali uma mobilização que teve um problema que caiu uma rede. Isso tudo cria hoje e as pessoas acabam entrando e a gente acaba sendo, na verdade, um canal divisor hoje, né, juntamente. O esporte, a cultura, é nada mais um canal que a gente também utiliza para levar essas ações da EDP, como a gente leva sempre, né? Levamos ali os profissionais para dentro da comunidade, dentro das ações, mostra ali as maquetes, como é que funciona e vamos criando também essa interlocução. Acho que é importante hoje, da Central das Comunidades, em parceria com a EDP, que a gente vem trazendo e a gente quer dar continuidade disso para construir algo bem maior, praticamente, para o nosso futuro das nossas comunidades, principalmente no Espírito Santo. Obrigada, senhor Marcelo, parabéns aí pelo projeto. É sempre bom ouvir a inserção da concessionária na comunidade. Obrigada. Convido agora o senhor Eleandro da Silva, proprietário da Práticas Corporais, Culturais e Esportivas. Boa tarde a todos e a todas. Sou Eleandro, saúdo a mesa,
a todos os convidados, as convidadas, os palestrantes aqui, numa fala bem prazerosa, né, e técnica, e ao olhar atento aqui de quem está na ponta, que é assim que a gente chama, quem atua diretamente na educação não formal, ou seja, que está fora dos moldes da educação pública e privada no Brasil e que atua diretamente nas comunidades periféricas do Estado do Espírito Santo. Representa um projeto, uma ação cultural denominada Mais Cultura nas Escolas, a qual, ao terceiro ano consecutivo, somos patrocinados pela EDP, que estamos atualmente em 9 instituições públicas do Estado do Espírito Santo, levando voz, visibilidade, parceria, e que uma fala muito interessante do diretor Edson, em 2023, né, me recordo muito bem, que é, antes de qualquer ação, fazemos uma análise de segurança. Que segurança é essa? O diálogo desses projetos culturais e esportivos. O famoso, entre aspas, o gato, tão presente ainda nas comunidades periféricas do Espírito Santo. Falo da cidade de Cariacica, e esse projeto ele permite que a gente possa intervir de forma indireta esses conflitos ainda existentes, através de parcerias, através de palestras, que a gente consegue fazer isso fora do ambiente escolar. Uma pipa que é muito presente no dia a dia das comunidades, próximo aos fios de alta tensão, cabos soltos. As empresas de internet que vão, colocam o cabo e deixam do jeito que está, em que a própria comunidade ela tem que, entre aspas, se virar para resolver esses problemas. Então, esse diálogo desses projetos, que é o objeto da minha fala, como professor de educação física e um amante da prática da capoeira há 25 anos, esse patrimônio cultural e material do Brasil e da humanidade, permite esse diálogo, principalmente na infância. Por mais que sejam complexos os termos técnicos, né, dessa audiência, a gente possa levar essas informações para quem mais precisa. Como bem colocado aqui pelo Marcelinho, quantas e quantas pessoas são salvas por esses projetos e que eles possam permanecer vivos por muitos e muitos anos. Então, meu muito obrigado por essa oportunidade de fala e boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Leandro, pelo seu depoimento. Convido agora o senhor Luiz Felipe Falcone de Souza, diretor de regulação da EDP. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Ludmila. Obrigado a todos aqui pela presença. Sou representante diretor da EDP, estou aqui representando a companhia e temos uma apresentação rápida para poder aqui trazer um pouco do histórico da EDP, um pouco do nosso compromisso, depois ao final também tentar endereçar alguns dos pontos que foram traçados aqui. Acho que é muito importante esse contato, esse diálogo das companhias com a sociedade, então é um pouco esse o meu papel aqui. Para ir direto ao ponto, eu consigo passar aqui? Ah, boa, obrigado. Em 95, né, há 30 anos atrás, a gente tinha o estado do Espírito Santo já, um estado bastante grande, com esses números que estão na tela aqui, né, 800 mil clientes, se a gente for pensar em distribuição, investimentos anuais da ordem de 210 milhões, uma rede de quase 49 mil quilômetros, 400 mil postes, muitos transformadores, 35 mil e 49 subestações. Nesse tempo todo, a gente investiu muitos recursos aqui no estado. E aqui estão alguns dos números, ficou um pouquinho ruim aqui o investimento à fonte. Mas a gente está falando aqui de mais do que quase dobrar, né, o número de clientes, investir aqui bilhões e bilhões por ano, né, a gente está falando de 3,8 bilhões, aqui 3,8 vezes o número de investimentos, a gente está falando de 1,8 bilhões, né, de investimentos anuais. Depois, 68 mil quilômetros de rede. Então, assim, é realmente uma outra configuração
do sistema elétrico no estado do Espírito Santo. Acho que essa é a dimensão que a gente queria trazer para vocês. Os investimentos, e aqui uma foto um pouco mais recente, reputam aqui 1,7 bilhões, né, de investimento no último ano. Então é um ciclo de muito recurso colocado aqui para melhorar a vida da população, do cliente que vive aqui no Espírito Santo, estado capixaba. Depois, se a gente for olhar aqui muito rapidamente, como eu tenho pouco tempo, eu vou acelerar um pouquinho. Nós temos aqui um sistema, né, cada vez mais avançado para conseguir dar as respostas mais rápido do jeito que o cliente precisa ter de resposta. Então, a telemedição foi um dos principais investimentos que a gente conseguiu e percebeu que não adianta só investir na telemedição, a gente precisa investir também em rede própria de telecomunicações para garantir que isso chegasse no momento de crise e que a gente conseguisse acionar todos os equipamentos. Então, olha o tamanho, né, dos números que a gente tem aqui na tela. 100% de agências atendidas com rede própria de telecomunicações. Depois, além disso, né, a gente precisou também investir na qualidade para o cliente final, naquela que ele percebe no dia a dia, mas no back-office, na nossa estrutura de como fazer o despacho, de como melhorar o despacho das nossas equipes, de como integrar essas operações. Então aqui, um investimento grande, né, preparado, né, inclusive para cibersegurança, problemas graves que a gente tenha de terremoto e assim por diante. Esse investimento no nosso centro de operações integrada, garantindo aqui uma das tecnologias que não perde nada para nenhuma empresa do mundo inteiro, tá? Realmente é um setor que tem redundância, né? Tem operação lá em São Paulo, tem operação aqui no Espírito Santo, exatamente para a gente conseguir manter esse sistema de pé com a qualidade que a gente entende que é fundamental. Depois, meu próximo slide reputa um pouquinho do compromisso com os clientes, né? Foi comentado aqui os indicadores, né? Como que a gente trabalha esses indicadores, reduções assim super expressivas. Imagina que em 95 a gente está falando de 35 horas de interrupção de DEC, hoje a gente está falando de 7 horas, e a frequência uma redução mais expressiva ainda. Então esse é o resultado prático dos investimentos. Do ponto de vista de eficiência de atendimento, né, aqui grandes números também, ó, então, 69 agências, uma série de agentes arrecadadores que também ajudam, criam flexibilidade, né? Os representantes aqui, Gustavo e Ricardo, comentaram há pouco a necessidade de você atender o cliente de várias formas, então é isso que a empresa busca. Esse é o grau de investimento do grupo. Depois, passou. Cadastro na tarifa social. Se é um programa governamental, a gente também investiu bastante recurso e energia para conseguir fazer esse cadastro dos consumidores, né? Então aqui também grandes números, olha só, mais de 8 mil atendimentos, né, humanizados aqui para esses clientes, para conseguir fazer com que essas pessoas passem a exercer essa cidadania, passem a exercer esse direito, mutirão de recurso com débito e tudo mais. Então são as iniciativas que foram adotadas. A Wanda Boa Energia, só essa aqui já daria um bate-papo aqui, né, com o Edson de 5, 10 minutos, porque realmente tem histórias muito importantes de atendimento do cliente ao longo do estado. E aí é importante dizer que a gente também está atento, continuamos atentos a que o mundo está em transformação, né? A gente colocou um gráfico aqui de um mês, e realmente é assim, né? O vermelhinho mostra o tanto de descarga atmosférica que nós tivemos aqui, por exemplo, em março de 2024. Isso é cíclico, mas isso é altamente imprevisível do ponto de vista de uma previsibilidade imediata, mas é desejável que a empresa tenha tecnologia, e a EDP tem investido muito em tecnologia para conseguir cada vez mais prever e cada vez mais dar respostas assertivas a esse mundo que está em transformação. Olha aqui, tivemos uma série de contingências, né? Alguns municípios aqui do estado tiveram que decretar emergência só no primeiro trimestre de 2024 e um volume de chuvas extremamente maior, aqui, de 3 mil para 12 mil milímetros de chuva acumulada nesse mês. Então, isso mostra muito o mundo que nós estamos vivendo.
Infelizmente, né, tivemos uma situação muito difícil no estado, Mimoso do Sul. Esse movimento, além da EDP ter atuado aqui de forma bastante diligente, né, com o poder público, sob coordenação do poder público, para garantir que a gente conseguisse restabelecer o mais rápido possível, da forma mais efetiva possível, a energia para essas pessoas, que rendeu até depois o reconhecimento do próprio Estado nesse sentido, mostra a necessidade de se reinventar e a necessidade de continuar cada vez mais desenvolvendo tecnologia, pessoas, processos para dar conta desses serviços, né, dessas necessidades. E ainda nesse exemplo de Mimoso do Sul, a gente tem aqui apenas alguns grandes números, falando de 75 mil clientes afetados, mais de 90% deles foram restabelecidos em 24 horas, e lembrando que grande parte da área ali, ela realmente não conseguiu, a gente não conseguia ter acesso porque ela estava realmente inundada, né? A gente perdeu a agência, perdeu tudo, e eu acho que aqui a gente frisa a necessidade não só de fazer o atendimento elétrico, mas também de fazer o atendimento humano, né? Fazer o atendimento das pessoas, fazer o atendimento das figuras de Estado e contribuir dentro daquilo que a companhia consegue prestar, cedendo inclusive apoio técnico, logístico, para tudo que era possível melhorar aquela situação extrema. Depois, acho que é imprescindível dizer, né, que a EDP tem seus compromissos sociais, continua e deve continuar, né, investindo no Estado e reforçando esses compromissos. A gente acredita muito em pessoas, em clientes e nas pessoas, tanto nos nossos clientes quanto nos nossos colaboradores também. E como investir nisso, a gente acha que realmente é um circo positivo, né, que tem que ser incentivado, e por isso mais de 40 projetos sociais desenvolvidos em todos os municípios que nós atuamos aqui dentro do Estado. E por fim, antes de passar aqui para colocar alguns pontos específicos, o nosso compromisso com o futuro, né? Apesar de todo esse investimento já feito, a gente sabe que o setor está em transformação, seja pelo clima, seja pela necessidade do consumidor, e o compromisso da companhia é de investir mais 5 bilhões até 2030. Esse investimento, como foi demonstrado aqui, tanto pelo Ricardo, né, quanto pelo Conselho de Consumidores, ele é um investimento bastante concentrado. A gente procura ouvir aonde vai fazer o investimento. Para dar um exemplo, postes, né? No último ano a gente dobrou a quantidade de postes que foram substituídos, porque ouvimos, grande parte da sociedade precisava trocar alguns postes, a gente antecipou a troca para trazer uma melhoria específica ali. Mas, ainda assim, o desenvolvimento, o crescimento dos valores de tarifa, né, os consumidores estão preocupados, e acreditem, nós também estamos muito preocupados. Nosso crescimento de tarifa é sempre metade da inflação, né? O crescimento da percentual da distribuidora dentro da tarifa do consumidor, ele é metade da inflação. E depois tem uma série de outros componentes, encargos, né, que foram tão bem salientados aqui pelos meus antecessores, mas que representam aqui uma preocupação geral da empresa, que também busca atuar perante o regulador, perante todas as instâncias, para trazer cada vez mais essa clareza, né, de como que os encargos estão estabelecidos. Depois, uma outra coisa que é fundamental é as redes inteligentes e mais seguras, né? Foi falado aqui também antes de mim, uma coisa que nos orgulha muito é buscar segurança em todos os processos. A gente trabalha com uma questão, né, que é a energia elétrica, que é super específica, super perigosa, então a gente tem que ter segurança em todos os processos. E para isso, o investimento em nós, o investimento nos clientes também é fundamental. O grupo tem investido cada vez mais, né, em liderar aqui a transição energética, então várias iniciativas internas e externas vão ter muito desse olhar, isso no Brasil e no mundo, isso nos conecta com o mundo inteiro, então a gente acredita nisso e tem trazido isso em cada uma das nossas falas, em cada um dos nossos investimentos. E por último, a satisfação do cliente capixaba. Eu acho que é para isso que uma concessionária de serviço público vem aqui no Estado, busca fazer o seu melhor, investir os seus recursos para garantir que a gente tenha aqui, como o Gustavo falou, né, um equilíbrio, e que esses investimentos sejam realizados cada vez mais de forma muito assertiva, de forma muito pontual, para trazer realmente as melhorias. É nisso que a gente acredita, é isso que a gente realmente busca.
Eu acho que eu passei aqui pelos principais pontos. Só queria comentar um último aspecto que foi mencionado, né? A EDP tem naturalmente uma série de ativos, né? Vocês citaram um pouquinho dos barcos, e a gente acha que é importante realmente, não só que vocês avaliem, mas que a ANEEL também avalie. A gente tem esse barco, só para deixar todo mundo aqui, né, sem a curiosidade, para atender principalmente uma região de Linhares, que é uma região que realmente precisa, né? Tem ilha lá, então a gente precisa realmente chegar nessas regiões. Então é por isso que a gente tem. E uma outra coisa que a gente tem também é se orgulhado muito nos nossos processos tarifários, de conseguir explicar todas as perguntas que a ANEEL nos faz, né? Em geral são muitas perguntas, mas a gente consegue obter aí uma glosa muito próxima de zero realmente, porque a gente consegue ter uma documentação eficiente para comprovar aqui os requisitos e esses pontos todos. Ludmila, obrigado a todos, e era isso que eu tinha a manifestar aqui hoje. Obrigado. Obrigada, Falcone. Então, agradeço todas as apresentações, as manifestações, e eu reafirmo o compromisso da ANEEL de que todas elas serão analisadas pela equipe técnica até o fechamento desse processo tarifário. Relembro que esta audiência pública está sendo vinculada à consulta pública número 22 de 2025, e o prazo de contribuições segue até o dia 27 de junho de 2025. Os índices apresentados hoje pelo servidor Ricardo Martins são valores preliminares. Os valores definitivos serão aprovados após análise de todas as contribuições recebidas e entrarão em vigor em 7 de agosto de 2025. Antes de encerrar, gostaria de destacar 2 pontos importantes para os consumidores atendidos pela EDP Espírito Santo. Aí eu falo principalmente para os representantes aqui do Conselho de Consumidores e das comunidades que falaram e fizeram uso da palavra. A existência da tarifa social disponível para beneficiários do Cadastro Único. Atualmente, existem cerca de 113 mil famílias que atendem aos critérios, mas ainda não se beneficiam da tarifa social. Nesse sentido, informo que a EDP Espírito Santo pode auxiliá-los em relação a essa tarifa social. Então, é um número muito expressivo, né, e vocês, né, representantes dos conselhos de consumidores, né, vocês que atuam de forma mais próxima da comunidade, podem procurar a concessionária para obter as informações necessárias e realizar o cadastro dessas famílias para que elas possam fazer uso da tarifa social. Outra questão importante a se mencionar é que a recomendação ao poder concedente da prorrogação desta concessão da EDP Espírito Santo, que tem vigência até 17 de julho de 2025, foi aprovada pela diretoria da ANEEL, conforme despacho número 1316, publicado no dia 5 de maio de 2025. E este processo está em análise pelo Ministério de Minas e Energia. Para encerrar, agradeço a participação de todos e declaro encerrada esta reunião presencial. Muito boa tarde.